que mais mudou na sua vida o teste genético? Ó, tudo, né? Tudo. Eu acho que extrema importância, mas principalmente uma coisa assim que fez muita diferença é a sensibilidade ao café. Então eu era muito ansiosa, ficava angustiada, às vezes não sabia. E aí o teste genético eu falo que foi um divisor de águas, tanto com essa tendência que eu tenho de engordar, ganhar peso, enfim. Entendi. Mas você tomou café hoje, né? Não. Tomei um cafezinho. Porque você tá com uma carinha de angustiada aqui. Vocês sempre me perguntam que eu mostro da importância, que eu vou falar para vocês mais, com o Dr. Pedro, que é meu médico, que me acompanha já tem bons anos aí. E eu fiz esse teste genético que mudou assim, ó. Depois eu vou mostrar e falar um pouquinho para vocês, que ele sempre me explica e eu tiro dúvidas. Vários fatores, às vezes, que a gente não consegue determinados resultados e influências na vida, na genética. Então, assim, tem Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá, deixa eu dividir uma coisa com vocês. Tireoidite de Hashimoto. Quem aí já ouviu falar dessa doença autoimune que basicamente faz com que você produza autoanticorpos ante a sua tireoide, né? Eu acabei de atender uma paciente agora, que ela saiu com uma conduta médica, né? Ela é uma paciente que passou num médico fora do país e o médico indicou o hormônio tireoidiano, porque ela tinha um TSH que ainda não estava muito alto, né? TSH é o hormônio que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Estava um pouquinho alto, mas ela tinha um Hashimoto, né? Um anticorpos muito alto no sangue, e o principal, com queixas de hipotireoidismo. Então, queda de cabelo, cansaço, oscilação de humor, intestino preso, pele seca, enfim, muitos outros. Aí você vai falar, pô, Pedro, então tem que dar o remédio, um Puran, T4, Tirox, Sintroid para essa paciente? Não. É importantíssimo, fundamental, você avaliar duas questões antes de dar o remédio tiroidiano. Primeiro, avaliar a questão nutricional. Essa paciente precisa de uma ferritina boa, acima de 70, um zinco e um selênio em níveis adequados para ela produzir, para ela transformar o T4 em T3, certo? Ela precisa de uma boa quantidade de iodo na dieta, que muitas vezes não tem. E aí você vai perceber que essa tireoide começa a responder, esse TSH começa a baixar e esse hipotireoidismo sobe. O ponto é avaliar o intestino desse paciente. Se esse paciente tiver condição de fazer um teste de sensibilidade alimentar, é muito importante para a gente avaliar o quão permeável está esse intestino. Então, por exemplo, quando você tem uma doença autoimune, uma das hipóteses das doenças autoimunes, gente, é que por algum mecanismo genético e epigenético, ou seja, no estilo de vida e na nutrição, esse intestino fica mais permeável e começa a passar mais proteínas mal digeridas e produtos de degradação de bactérias do intestino para a corrente sanguínea. Esses produtos, essas proteínas, elas acabam chegando na corrente sanguínea e você cria um anticorpo anti-ela. Esse anticorpo anti-ela pode também ser funcional. Essa proteína, na verdade, ela pode ser parecida com alguma molécula de algum órgão do seu corpo. E esse mecanismo a longo prazo pode fazer com que você desenvolva uma doença autoimune. Ou seja, é uma hipótese muito forte que as doenças autoimunes elas se iniciam no intestino por esse mecanismo, tá? Tem muitos outros, é um universo à parte isso, tá, gente? Porque tem muitas outras nuances, não é simplesmente isso, né? Tem muito a ver com o seu sistema linfocitário regulador, sistema que está muito mais inativo no paciente que tem uma doença autoimune. Enfim, tem outros genes que envolvem isso, como IFNAR2 e muitas coisas, mas é só para vocês entenderem como é muito complexo, porém é muito simples também você ajudar e melhorar um paciente, e sempre intestino e nutrição vão ser a base aí da maior parte do tratamento das doenças crônicas, e a doença autoimune não deixa também de ser na grande maior parte delas, uma doença crônica. Saindo da consulta com o Dr. Pedro. Gente, o Dr. Pedro é um médico fenomenal. Tipo, ele é fora da curva.
Alguns anos atrás, a gente fez esse teste genético e ele vem acompanhando, né? Então, eu fiquei impressionada. O teste genético a gente faz uma vez na vida e o tanto de fatores ali, de genes, que a gente consegue silenciar e melhorar a nossa qualidade de vida com algumas mudanças de pequenos hábitos. Então, hoje eu já me conheço, eu sei o que funciona para minha ansiedade, para minha qualidade de sono, para minha energia do dia, para treino, para tudo, através desse acompanhamento com o Dr. Pedro. E a gente vem acompanhando exame de sangue para ver se está tudo ok, vitamina. Pessoal, dica agora rápida de japonês saudável. Isso aí, velho. Brincadeira. Isso aí, coma. Olha que incrível. Mais e... Muito obrigado. Sushi que pensa na saúde da população. O japonês não está saudável. Esse sushi é o saudável. Sem açúcar, com arroz integral, os trem tudo, colaborando com o meu percentual de gordura. Muito obrigado. Depende do que falta para você, mas os principais de maneira empírica, né? Magnésio de malato, um ômega 3 de qualidade, coenzima Q10 e um complexo B ativo. Não só eu, como todo o time aqui da clínica faz consulta online, contato aqui no Insta, @clínica Pedro Andrade, inclusive esse japonês aqui também faz. E, enfim, todos mais. Traz benefícios incríveis na mulher que tem indicação. Normalmente é uma mulher que tem um SHBG muito alto por inúmeras causas e vale a pena fazer um IGTV que tem muito assunto sobre esse hormônio e a saúde feminina. A endócrina, ela conhece muito mais sobre a sua saúde do que eu, porque ela te viu, te examinou, viu seus exames, etc, etc, etc. Se ela decidiu esperar um pouco para medicar, ótimo, mas já vou te dando algumas dicas. Aumente a ingestão de castanha, zinco e... Meu anjo, o principal jeito de você prevenir a crise de enxaqueca ou cefaleia em salva é descobrir a causa dela, que normalmente é privação do sono, sedentarismo, excessos de carboidrato, resistência à insulina e déficit de micronutrientes, principalmente magnésio e complexo B. Então, lembra que por trás de uma dor de cabeça sempre tem um fator inflamatório muito importante e a nutrição sempre pode ou curar ou ajudar muito. Meu filho, o whey, ele é uma proteína que tem muita coisa lá dentro, na verdade, né? É um alimento ultraprocessado, que tem corante, e as proteínas do leite, elas são mais imunogênicas. E a chance de você ter uma sensibilidade à proteína do leite é muito grande, tá? Grande parte da população tem sensibilidade à proteína do leite, isso vai fazer com que você tenha os efeitos ruins na pele quando você consome esse tipo de alimento. A minha dentro, sim, do japonês. É caminho para anemia não, minha filha. Você já ataca uma anemia, ao meu ver. A ferritina abaixo de 70, ela já influencia negativamente várias rotas metabólicas e já pode te fazer você cair o seu cabelo e ficar um pouco mais desanimado. O SHBG é uma globulina que seu fígado produz em condições anormais, principalmente com anticoncepcional, inflamação subclínica e déficit de hormônios androgênios por falta de micronutrientes. Como o SHBG ele acaba cancelando a testosterona, né, anulando a testosterona por carregar ela, você acaba tendo efeitos de baixa testosterona no corpo, como queda de libido, celulite, deposição de gorduras em braços, enfim. A estatística é que a cada 100 mil pessoas vacinadas, 4 têm efeitos colaterais, inclusive com risco de efeito colateral letal. Só que a cada 10 mil pessoas infectadas com Covid, 2 a 3 pessoas falecem. Ou seja, para a média da população, para todo mundo generalizando, a vacinação vai ser muito positiva. Porém, no paciente que já pegou, paciente que se cuida muito bem, né, e principalmente que já tem ali anticorpo positivo, talvez não seja tão interessante. Se o hormônio for um hormônio isomolecular bioidêntico, sim, e a mulher não tiver nenhuma contraindicação absoluta como um câncer ativo, talvez não, é interessante repor hormônio. Isso já é um consenso, tanto na endocrinologia como em praticamente todas as sociedades médicas do mundo. O problema é o hormônio sintético, tá, gente? Então, o risco cardiovascular, o risco de câncer, a mortalidade da mulher, ela cai muito quando ela faz uma reposição hormonal de maneira eficiente.
post incrível no feed sobre isso, não ri não. Vale muito a pena você ver, mas nada impede de eu fazer um outro IGTV sobre o assunto. Mas dá uma olhada no feed. Eu já fiz uma vez, sinceramente eu não senti tanta diferença. Eu acho que quando a pessoa está bem equilibrada quimicamente, a pessoa ela se cuida, tem um bom gerenciamento do sono, não é sedentária e tem ali uma boa nutrição, talvez seja dispensável, tá? Mas eu acho que tem que ser mais estudado para avaliar, né, os reais benefícios. Não tem ainda muita coisa na ciência, vamos aguardar. A gente sabe, mas a esteatose hepática não alcoólica, a famosa gordura no fígado, é causada principalmente por um gene que é o GCKR, que está relacionado ao metabolismo de glicose, ou seja, insulina, resistência à insulina, açúcares, massas, pães, bolos, doces. O libido baixo da mulher, ele tem uma relação muito mais vibracional, vamos dizer assim, muito mais relacionado ao cuidado, muito mais relacionado à emoção do que propriamente um hormônio. Vejo muitas mulheres com testosterona baixinha, que é o hormônio relacionado à libido e tudo mais, e que acabam tendo um libido muito bom e não tem indicação de repor nenhum hormônio. Então, se for um problema hormonal, como alta de prolactina, de testosterona, estresse, enfim, privação do sono, outras coisas que podem estar causando, depois de feito esse diagnóstico diferencial retirado, né, esses diagnósticos diferenciais, aí acho que é interessante fazer uma terapia de casal. Ajuda muito, ainda mais entrando na genética. Se você tiver alteração, polimorfismo em DRB2, por exemplo, você se beneficia muito mais do que a média da população. Por quê? Porque o ADRB2 ele vai ter... O ADRB2 é o gene responsável por codificar os receptores de adrenalina no tecido adiposo. Ou seja, se a gente tem um polimorfismo nele, a gente precisa de muito mais adrenalina no tecido de gordura. E o HIIT é um bom instrumento para a gente ativar mais nisso daí. A TPM ela piora basicamente por duas causas básicas. Primeiro, desequilíbrio de neurotransmissores, principalmente os relacionados à dor, como serotonina e dopamina. Segundo, inflamação. Adivinha, os dois você melhora com a nutrição. Depende muito de quão rápido é o seu metabolismo de cafeína. Como que a gente consegue descobrir isso? Através de testes genéticos, alteração em gene CYP, por exemplo, ou pelos seus sintomas. Se você tem sintomas de mais estresse, mais ansiedade. Em alguns casos, a gente consegue até zerar esse transtorno ansioso do paciente quando ele é um metabolizador lento de cafeína.